Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre a Revolução Francesa. Na aula passada eu passei um vídeo para vocês. Hoje a gente vai tentar aqui discutir de maneira mais detalhada as causas da Revolução Francesa e iniciar a conversar um pouco aqui sobre a República Jacobina. Ok? Primeiro a gente pode começar dizendo o seguinte: a Revolução Francesa ela vai alterar o quadro político, econômico e social da França do século XVIII, tá? Porque antes da Revolução, a França ela vivia uma realidade totalmente diferente. Na aula passada a gente chegou a discutir aqui sobre isso, sobre as características medievais que a França havia herdado, certo? Então, antes da Revolução, como é que era o regime de governo da França? A França vivia sob o antigo regime, né? Ou seja, o absolutismo monárquico, o regime absolutista, onde o poder era centralizado nas mãos de uma figura só, que era o rei. A partir então da Revolução Francesa, a gente vai passar a ter uma nova realidade, inclusive que vai inspirar outros acontecimentos, como por exemplo a independência das colônias espanholas, a proclamação da independência do Brasil, entre outros acontecimentos, ok? Então a França ela vai marcar aí o fim a Revolução Francesa, vai marcar aí o fim da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea. É quando vai passar a se discutir outros ideais como liberdade, igualdade, fraternidade, e que vai influenciar aí, inclusive, a nossa Constituição atual. E aí esse detalhe é importantíssimo, né? E a Revolução Francesa, embora ela tenha sido uma revolução burguesa, ela teve aí forte participação popular. Como assim? Olha, todas as revoluções, a maioria das revoluções, na verdade, elas são financiadas por uma determinada elite da sociedade. Mas o povo é utilizado muitas vezes como massa de manobra. Vai à rua para reivindicar algo e no final das contas, quem assume o poder é sempre uma pequena parcela da sociedade, que muitas vezes é representada aí por uma elite. No caso da Revolução Francesa, a gente pode dizer que essa elite foi a burguesia. O povo foi para as ruas, o povo se manifestou, houve a queda da Bastilha, que a gente vai ver mais na frente, e quem assume o poder vai ser a burguesia. E um detalhe interessante, quando há a queda do regime monárquico e a implantação de uma república, né, a ideia que se tem é que a realidade do povo mude para melhor. Só que na verdade vai ser o contrário, né? As pessoas que defendiam a implantação de uma república na França criticavam o regime opressor do regime monárquico. Só que na verdade, quando se implanta uma república na França, essa república vai ser um regime muito mais opressor que o próprio regime monárquico, inclusive perseguindo e matando inimigos, ok? Então, essa burguesia ela já tinha o poder econômico, né? A gente deve lembrar que no final da Idade Média, no finalzinho da Idade Média, a burguesia vai ser uma classe social que vai ter uma ascensão, ela vai surgir com o surgimento do capitalismo, vai surgir também a burguesia. E essa burguesia então, no século XVIII, ela já tem aí um poder econômico acima do normal. E a Revolução Francesa vai fazer com que ela, além desse poder econômico, ela atinja também o poder político. E aí vamos ver aqui algumas das causas que influenciaram, que impulsionaram a Revolução Francesa. Primeiro, os grandes gastos, né, o custo da monarquia, né? O rei Luís XVI e a corte gastavam muito para sustentar os seus privilégios. E aí um detalhe interessante,
que a gente já viu nas aulas passadas, e a gente vai ver mais na frente agora, é que existia uma divisão, né? Uma divisão social na França desse período aí, século XVIII, que vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro estado. A gente vai ver mais na frente novamente. Esse terceiro estado era composto pela maior parte da população francesa, 90% da população francesa da época. Eram burgueses, né, os médios burgueses, eram artesãos, eram comerciantes, e essas pessoas eram os únicos que pagavam imposto na França. Nem o primeiro estado, que era composto pelo clero, nem o segundo estado, nenhum deles pagava imposto, certo? E isso vai ser uma das causas da Revolução. A gente tentou assistir o filme Maria Antonieta, que é o filme que mostra o casamento de Luís XVI com a princesa austríaca Maria Antonieta, e no filme é retratado aí os gastos exorbitantes. O Palácio de Versalhes, no Palácio de Versalhes ocorriam festas que duravam dias, né, e era realmente muito gasto durante essas festas. O segundo tópico aí fala das ideias iluministas. As ideias iluministas também influenciaram a Revolução Francesa. De que maneira? Os principais ideais iluministas tratavam de quê? De liberdade, igualdade e fraternidade. Então esses três conceitos serão muito fortalecidos durante a Revolução Francesa e vão influenciar aí essa revolução. Outro fator que vai levar a revolução, de certa forma vai influenciar a revolução, vai ser aí o gasto com guerras, né? Esse gasto com guerras, não sei se vocês lembram, quando a gente estava tratando da Revolução Inglesa, a gente falou da Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra, quando a gente estava tratando, na verdade, a gente estava falando sobre a independência dos Estados Unidos, e aí a gente viu que a Inglaterra, né, teve contra a França a Guerra dos 7 Anos, envolvendo, na verdade, também outros países, mas principalmente a França e a Inglaterra. No final da guerra, a França perdeu essa guerra. E aí, o que ela vai fazer para tentar se recuperar economicamente? Ela vai tentar aumentar os impostos e vai tentar também fazer com que o primeiro e o segundo estado, que não pagavam impostos, passem a pagar. Isso aí, de certa forma, também vai levar à Revolução Francesa. Outro fator, além da questão econômica, além do Estado, o Luís XVI ter aí tentado aumentar os impostos para tentar se recuperar economicamente, porque gastou muito durante a Guerra dos 7 Anos, além de ter perdido a guerra, né? Aí teve outro fator que foi a seca. E a seca fez com que houvesse aí escassez de alimento, né? Fazendo com que pessoas passassem a pedir esmolas e fazerem assaltos também. Então envolveu também aí a questão econômica, a questão da seca, e entra também aí a questão da violência, que não era tão comum naquela época. E por último, esse tópico aí, a divisão da sociedade francesa, que com certeza foi também um dos principais causadores da Revolução Francesa. Ok? A gente tem também o fato de a burguesia se sentir prejudicada pela intervenção do Estado na economia, o chamado mercantilismo. O Estado ele intervia na economia francesa da época, né? E a burguesia, que era uma classe social que tinha ascendido, né, que tinha chegado realmente ao poder aquisitivo maior, ela queria liberdade para poder comercializar, tanto com o Estado como com as pessoas. E aí, a principal característica do Luís XVI, do reinado do Luís XVI na época, era o fato de o poder dele ser ilimitado e ter origem divina, ou seja, os reis daquela época eram considerados um deus na terra. Inclusive tem um livro do Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos, o nome do livro, que trata justamente disso,
os reis naquela época eles tinham caráter divino e eles iam para as praças e as pessoas iam para lá com as acrópolis que eram feridas e eles tocavam nos reis e eram curados. Então ainda naquela época, os reis eles tinham caráter divino ainda. Então vamos ver aí, eu falei da divisão da sociedade, primeiro, segundo e terceiro estado. Como era dividido então essa sociedade? Primeiro, um detalhe interessante para vocês lembrarem dessa característica, que é uma característica da Idade Média, como eu falei no início. A sociedade francesa ela era estamental. O que significa dizer isso? Significa dizer que não tinha como o indivíduo ele ascender socialmente. Se ele nascesse pobre, ele ia morrer pobre. Não tinha como ele crescer economicamente. Então a sociedade francesa, assim como a sociedade francesa do século XVIII, assim como a sociedade medieval, ela era estamental. Ok? Então, primeiro, segundo e terceiro estado, o detalhe interessante dessa divisão social é que nem o primeiro estado, nem o segundo estado pagavam impostos, apenas o terceiro estado pagava impostos. O primeiro estado era composto pelo clero. Quem era o clero? O clero é a igreja, né? Existia então aí uma divisão dentro do clero que era alto e baixo clero. O alto clero era representado pelos bispos e os abades, que eram de origem nobre, e o baixo clero era composto por padres de origem popular. O segundo estado era composto pela nobreza. Existia também dentro da nobreza uma divisão. Tinha a nobreza de sangue e a nobreza de toga. A nobreza de sangue eram os herdeiros da nobreza feudal, né, provenientes da Idade Média. E a nobreza de toga eram os burgueses que haviam comprado títulos. Lembrando que era muito comum, naquele período, um burguês comprar um título para fazer parte da nobreza. E por último, o terceiro estado, que era composto pelo povão, né? E aí o povão era dividido em burguesia, em alta, média e pequena burguesia, e os pobres, que eram os camponeses, os trabalhadores urbanos e os desempregados. E aí lembrando, apenas o terceiro estado pagavam imposto. Aqui a gente tem uma caricatura, uma representação do que seria, né, essa divisão social através de uma imagem. E aí a gente percebe o que? O primeiro e o segundo estado tinham isenção de imposto, né? E o estado francês então era sustentado pelo terceiro estado. E aí a gente vê o terceiro estado carregando o primeiro e o segundo estado nas costas. Já falamos sobre a Guerra dos 7 Anos, a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Aqui a gente tem a imagem da Maria Antonieta verdadeira e a Maria Antonieta do filme que a gente tentou assistir naquele dia. E aí cita nos dois tópicos acima aí os fenômenos climáticos que serviram também para influenciar a Revolução Francesa, né? Foi o que eu falei no início, a questão da seca e a falta de comida, e os gastos da nobreza, as festas no Palácio de Versalhes, que duravam dias e dias e dias com banquetes e bebidas, enquanto o povo lá fora passando fome. Essa imagem é a imagem icônica, né? A imagem de uma mulher. E essa mulher ela representa a liberdade guiando o povo. Essa imagem que a gente encontra muito até nos dias de hoje. Essa imagem ela caracteriza, é o símbolo realmente da liberdade francesa, é o símbolo da Revolução Francesa. E aí de início vamos ver aqui algumas etapas dessa revolução. Após a guerra e após o aumento dos impostos, a tentativa de aumentar os impostos, foi realizada então, após mais de 30 anos, a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia ela convocou, a intenção era convocar primeiro e segundo, os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado, para chegarem a uma decisão de como seria, né, para cobrar esses impostos. Após muito se discutir, não chegaram a nenhuma conclusão. O primeiro e o segundo estado não queriam abrir mão de seus privilégios. E o terceiro estado também não queria pagar o pato sozinho. No final das contas, o terceiro estado se separou dos demais e declarou então uma Assembleia Nacional Constituinte.
Essa Assembleia Nacional Constituinte teve como principal intenção criar uma Constituição. Essa Constituição, ela representou então o fim do absolutismo monárquico na França, né? O povo revoltado, lembrando que a gente está falando do terceiro estado, ele era composto pela maior parte da população francesa da época, que se via prejudicada. Esse povo então foi para as ruas, e aí aconteceu um evento que ficou marcado realmente, que foi a queda da Bastilha, né? O povo invadiu a Bastilha, lá funcionava um arsenal, guardavam as armas do exército francês. Na verdade, essas armas já não estavam nem mais lá quando o povo chegou, mas a queda da Bastilha em si foi um acontecimento simbólico, porque durante muito tempo a Bastilha foi uma prisão, né, onde os opositores do regime monárquico eram aprisionados até a morte. Então a queda da Bastilha representou realmente o início do fim do regime monárquico. Outros acontecimentos foram as invasões às zonas rurais, né? Os castelos eram incendiados, a nobreza era arrancada de suas casas. Então esse acontecimento realmente marcou o empoderamento do povo, né? E o início do fim, mais uma vez repito, o início do fim do regime monárquico. E aqui a gente tem a representação do que foi então a tomada da Bastilha em julho de 1789. E aqui vejamos então algumas das decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Vamos ver aqui algumas dessas decisões. Primeiro, foi elaborada uma Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aí um traço importantíssimo dessa declaração dizia o seguinte: todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Isso aqui era o início do que a gente pode chamar de liberalismo econômico. Liberalismo econômico, que inclusive é muito discutido hoje. A gente escuta hoje o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, falar sobre liberalismo econômico. Então, a partir do momento que o Estado ele passa a intervir menos na economia, né, e aí passa a haver uma defesa maior da propriedade privada, vai haver aí uma tentativa de implantar-se o liberalismo econômico. Outro ponto interessante da Declaração dos Direitos do Homem é a questão da extinção dos privilégios feudais da nobreza. Século XVIII, na França, ainda tinha nobre, né, se aproveitando de privilégios lá da Idade Média. Então, vai haver então a extinção desses privilégios. A nobreza então vai deixar de ter esses privilégios. A aprovação da Constituição Civil do Clero, que vai ser o quê? O confisco das terras da igreja. A igreja vai perder terras, né? E a promulgação de uma Constituição que vai tratar aí do voto censitário. Aqui a gente tem uma imagem do que seria a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a gente vai fazer agora uma atividade em cima disso aqui. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que foi então essa declaração e vai colocar aqui alguns dos tópicos mais importantes. Eu vou estar passando uma atividade para vocês referente a essa declaração. Pronto, a gente fica por aqui e até a próxima aula.